E aí galera, beleza? Sou o Rodrigo Querrado, seja bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente. Eu tô aqui com o Photoshop aberto e eu gostaria de fazer alguma arte com vocês enquanto eu troco um papo com vocês sobre esse ano que vai começar agora. Hoje é dia 11/1 de 2025. Estamos no primeiro vídeo do ano. E nesse vídeo aqui eu não tenho nada preparado, nem roteiro, nem nada, mas eu gostaria de trocar uma ideia, porque muita coisa começou a aparecer, muita coisa começou a ser falada no YouTube e tem um papo legal pra gente trocar. Bem, eu não sei se vocês têm acompanhado o YouTube nessa semana, mas tá rolando uma polêmica. Não é bem uma polêmica, né, mas é algo que tá sendo bem falado em si, que o Ucla, do canal Ucla, ele tá sendo cancelado por falar que o YouTube não vale mais a pena. E por que ele tá falando que o YouTube não vale mais a pena? No caso, o vídeo que eu tô falando é esse daqui. Nesse vídeo aqui o Ucla tá falando que o YouTube não vale mais a pena pra você não virar um criador de YouTube. E o que eu entendi, basicamente, que ele tá falando principalmente, é que o YouTube não tá pagando da forma correta. E que se tornar um criador de conteúdo hoje no YouTube é uma decisão complicada e tem que ser bem pensada. E o que eu posso falar sobre isso sendo eu um novo criador do YouTube, começando agora do zero, sem ter nenhum inscrito, sem ter nem quem assistir meu vídeo, e ainda assim querendo virar esse produtor de conteúdo. Bem, eu acredito que o YouTube realmente não é para qualquer um. Existem pessoas que vão se dar muito bem dentro do YouTube, existem pessoas que não vão se dar bem no YouTube. Isso é como qualquer outro trabalho. Mas principalmente levar o YouTube como um trabalho e como um plano de carreira é algo realmente muito complexo. Por quê? Porque ele já foi melhor, acredito eu, questão de monetização. Como eu disse, estou começando agora, não é uma coisa que eu já fazia antes, mas eu acredito que antigamente existia um apoio maior do próprio YouTube em si com os criadores. Coisa que mudou muita coisa de ferramenta e tudo mais, mas eu acredito que o YouTube não seja só isso. Também tem outras questões que pegam muito nesse fato, que é o porquê. Por que você está entrando no YouTube, por que você está produzindo vídeo. No meu caso, eu tenho um planejamento com isso. Eu acho que é uma coisa muito legal de se fazer. Eu acho que eu posso acabar me dando bem nessa também e construir algo que eu ainda não tive a oportunidade de construir, que é um trabalho mais sólido. Porque entrando na parte artística mesmo, eu quero ter um trabalho que faça mais sentido, sabe? Não só que eu seja um nome ali nos créditos de algum filme, de alguma produção nacional e tudo mais, mas que as pessoas reconheçam o meu trabalho por quem eu sou. E não só pelo próprio trabalho do YouTube em si. Não só pelo que eu tô produzindo dentro de uma empresa, né? No caso, hoje eu tô trabalhando em duas empresas diferentes, uma produção de longa, e na verdade, com certeza, o meu nome vai aparecer nos créditos desse filme. Mas eu vejo que muitas vezes quando tem nomes nos créditos, a gente não pra conhecer o artista ali. Isso é uma coisa que hoje em dia eu tô fazendo mais, de realmente parar, ler o crédito e tentar reconhecer algum nome ali no meio. Principalmente em produções nacionais, algumas produções que eu trabalhei também já tive a oportunidade de aparecer. E isso é uma coisa que muitas vezes frustra um artista, que é, beleza, você tá ali no meio de outros grandes artistas e tal, mas o reconhecimento ele não vem dali, sabe? Esse reconhecimento ele não aparece do nada. Não é só por você estar trabalhando na indústria que você vai ter esse reconhecimento. Na verdade, esse reconhecimento vem com uma produção. E uma produção literalmente sua, de arte. E eu não tenho um trabalho autoral bem feito meu. Eu ainda não tive nenhuma hora que eu parei e fiz um processo criativo para uma arte autoral ou um projeto autoral 100% meu. Tenho alguns roteiros escritos, tenho algumas coisas escritas, mas eu não tenho nada pronto, concreto. E eu acho que esse é o grande ponto. Acredito que hoje
eu estar começando o canal no YouTube, estar começando a produzir conteúdo, estar começando a me preocupar mais com isso, seja a minha melhor tentativa de criar um conteúdo concreto, sabe? Criar uma arte concreta em algum estilo que seja identificável. Porque também acontece muito disso. Acontece muito de muitas vezes você ter um artista que o traço dele é tão parecido com o de todo mundo que você não reconhece quem ele é. Ele pode ser literalmente qualquer um. Mas outros artistas você realmente bate o olho na arte e você sabe. Pelo menos eu sei várias artes que eu bato o olho e eu sei de quem é. E isso que é o legal. Eu acho que o legal é você ter um estilo artístico que seja reconhecível, independente de qualquer outra coisa. E é o que eu quero construir daqui pra frente, sabe? Eu quero construir um estilo de arte que seja próprio. E que as pessoas consigam bater o olho e entender, ah, beleza, foi tal pessoa que fez. No caso, foi o Querrado que fez, ou minha produtora em si, tudo mais. E isso realmente é algo que tem que ser construído com o tempo. Leva um tempo para construir, mas demanda também, o principal, eu acho que pra mim, um esforço meu mesmo de construir isso. Construir essa perspectiva de criação autoral e identidade visual que eu quero seguir daqui pra frente. Então, um exemplo básico disso, eu estou desenhando aqui agora com vocês, mas eu não levo isso como profissão hoje. Minha vontade já foi um dia um sonho de ser desenhista, mas hoje em dia eu estou distante disso. De uma forma boa, eu acho. Acredito que não seja de uma forma ruim. Eu me distanciei um pouquinho da ilustração para ir para uma área que eu gosto tanto quanto, que é o 3D. E eu vou trazer artes 3D aqui pro canal também, vou trazer estudos artísticos com 3D. Mas com o 2D, eu saí dele em uma época em que eu ainda não criei um próprio senso estético. Eu copiava muita coisa, eu emulava muito o que outros artistas faziam, só que eu não pegava pra mim e incorporava de uma forma saudável na minha arte, sabe? Muitas vezes eu olhava a arte de algum artista e falava, poxa, eu quero fazer o traço igual ao dele, e copiava. Igual, sei lá, a gente copia a letra da professora no quadro, sabe? E isso não faz com que, com o tempo, eu me torne um artista reconhecível. Na verdade, isso faz com que eu me torne uma boa cópia de outro artista que é muito melhor que eu, porque ele teve que ir lá e colocar o tempo dele, investir o tempo dele pra criar o estilo que eu tô copiando, que eu estou simplesmente copiando. Então, o que eu quero é realmente criar um estilo, e para isso que eu tô estudando bastante coisa. Tem alguns livros que eu quero trazer aqui pro canal, que eu tô lendo e absorvendo algum pouquinho de conteúdo, principalmente de anatomia hoje, porque eu voltei muito pra base da arte, sabe? Eu voltei muito a estudar fundamento. E fundamento é uma coisa que a gente não pode parar de estudar nunca, porque sem ele você não progride, sabe? Então, se hoje eu consigo fazer um rascunho que pra mim já é muito mais estruturado do que eu fazia antigamente, é por causa disso. O YouTube é essa plataforma onde eu consigo construir essa ideia de senso estético, tanto no audiovisual, que ainda sou bem cru, na verdade. Eu acho que meu audiovisual ainda é bem cru, mas também na questão de... Deixa eu pegar uma referência. Tanto na questão do audiovisual, porque eu ainda acho que eu sou bem cru nisso, eu ainda preciso aprender muita coisa do audiovisual em si, quanto na questão de artisticamente mesmo, de ter trabalhos concretos que a empresa olha e fala, caramba, eu quero contratar esse artista porque ele tem a visão que eu quero pro meu projeto, sabe? E eu vou agora parar pra pegar uma referência porque eu tô muito perdido com essa blocagem. Tá, achei algumas referências do que eu tô pensando pra essa thumbnail e agora a gente consegue continuar. Mas continuando aqui o que a gente tava falando, que estilo é uma coisa que você absorve com o tempo.
Eu sei que eu tenho muita coisa que já tá entranhada em mim, só que eu não aplico. E não adianta nada você ter conhecimento sem aplicabilidade. E é isso que eu tô buscando hoje em dia. Estou buscando gastar menos tempo pensando em fazer as coisas e gastar mais tempo fazendo as coisas, porque é isso que permite com que seja algo concreto, sabe? Então eu tenho muita ideia aqui pro canal. Essa semana toda que eu tô pensando em 20 mil coisas que eu quero trazer pra cá pro canal. E eu não trago porque eu fico muito tempo pensando em o que trazer e pouco tempo produzindo, literalmente. Que nem hoje eu fiquei um bom tempo pensando em fazer esse vídeo aqui. Só que se eu não levanto, sento aqui no computador e produzo, essa ideia ia ficar só na minha cabeça, esse bate-papo ia ficar só na minha cabeça e não ia adiantar nada, entendeu? Eu acho que o principal é isso mesmo, de que não adianta nada a gente ter 20 mil ideias e não aplicar nenhuma delas. Não adianta nada eu ficar falando, quero ter um senso estético para minhas artes e não começar a aplicar ele de nenhuma forma. Então agora eu tô começando a pensar mais nisso e aplicar mais também tudo isso que eu tô pensando. E usando realmente tudo que eu tenho de conhecimento, porque eu sei falar, eu sei desenhar, eu sei fazer 3D, eu não sei gravar vídeo, mas a gente aprende, sei editar minimamente, sei um pouquinho de som, mas eu não tava usando isso pra nada. Todo esse conhecimento tava só sendo jogado fora. Então aplicar ele de alguma forma tá sendo uma coisa muito legal pra mim. E se vai fazer sentido pra outras pessoas, ou se tudo que eu tô produzindo aqui de conteúdo vai ser jogado fora, não é comigo, é com vocês. É claro que o YouTube a gente tem um ponto muito importante que é: não adianta você produzir conteúdo e produzir só pra você mesmo. Você tem que produzir algo que as pessoas gostem. Eu ainda não sei o que as pessoas gostam. Eu tenho noção de que meu conteúdo não é um conteúdo bom por causa disso, porque eu não tô produzindo pra outras pessoas, tô produzindo pra mim mesmo. E o que eu gosto não é o que as pessoas gostam. Mas eu acredito que cada dia mais a gente vai aprendendo a produzir de forma melhor e mais eficaz. E leva tempo, realmente leva tempo para que as coisas comecem a fazer sentido e para que eu pare de produzir pra mim e comece a produzir pra vocês, sabe? Mas eu sinto que não tem problema demorar. Eu sinto que não tem problema eu produzir da forma mais tosca por enquanto, pra depois de um tempo começar a produzir da forma mais correta possível. Porque se eu ficar pensando só da forma certa, eu nunca vou produzir nada, nunca vou entregar nada. Então, os últimos vídeos são vídeos que eu já odeio. Mas na falta de um melhor, vão eles mesmo. Porque eu ainda tô com o pensamento de que feito é melhor do que perfeito. E isso é importante. Essa perna tá horrível também, mas a gente vai arrumar um ângulo bom pra ela. E ainda pensando em produção de conteúdo pro YouTube, eu sinto que é muito mais difícil do que eu pensei. Realmente tem certas coisas que eu falei no primeiro vídeo que eu postei aqui que são muito fora da casinha, mas eu gosto de deixar documentado isso, porque quando eu chegar lá e quando realmente eu conseguir cumprir minhas metas, que não vai ser no prazo que eu pensei, porque é muito mais complexo, eu vejo e falar: caraca, realmente consegui, não foi no tempo que eu imaginava, teve muitas dificuldades no meio do caminho, mas chegamos lá. E isso leva tempo realmente, e o principal é: eu preciso aprender a produzir de forma correta. Esse tipo de vídeo aqui eu acho que não funciona, mas enquanto estou aprendendo, eu preciso produzir ainda assim. Não adianta eu querer parar, ficar 3 meses pensando em um conteúdo, para daqui a 3 meses só começar a postar e começar a produzir. Então hoje eu só tô produzindo uma arte bem simples, só para realmente soltar o braço, aproveitar que eu tenho um pouquinho de tempo livre para isso. E assim que eu puder realmente produzir artes melhores e conteúdos melhores, eu vou trazer eles aqui para vocês, com certeza. Mas pra mim, nessa questão do YouTube, o que me pega mais é isso mesmo, sabe? É que se você entrar nele só pensando em monetização, você vai ficar maluco, porque
leva tempo, as pessoas têm que gostar de você primeiro. Não é qualquer conteúdo que vai fazer sentido pro YouTube, não é qualquer conteúdo que vai pegar visualizações. Eu sei porque o meu não tá pegando, eu tenho ideias de como melhorar ele, só que eu preciso colocar elas em prática. E se eu não colocar elas em prática, não vai dar certo. E de verdade mesmo, eu tô bem feliz com esse ano aqui que tá começando. Eu tô bem empolgado pra ele. Tem muita coisa que já tá acontecendo, que tá me dando gás, tanto de trabalhar com 3D, quanto de produzir pro YouTube. E isso aqui tem que ser um hobby, cara. Eu preciso gostar de fazer isso daqui. Não adianta eu querer fazer isso sem estar achando legal, sem estar achando que está fazendo sentido para mim produzir, ou colocar metas irreais. Eu acho que é a mesma coisa que meu pensamento com academia, por exemplo, que eu preciso ir pra academia para me sentir bem, não para me sentir pior do que se eu não tivesse ido, sabe? Então, os objetivos que a gente tem que colocar nesse novo ano que tá entrando agora, eles têm que ser objetivos tangíveis. Tangíveis tanto pra mim, quanto pra vocês, quanto pra quem você estiver compartilhando esses objetivos. Porque, principalmente pra quem tá fazendo, sei lá, se você namora, se você tem uma mulher e você tem objetivos conjuntos com ela, eles têm que fazer sentido pros dois, sabe? Então, se eu tenho um monte de inscrito aqui, eu preciso ter objetivos que estejam alinhados tanto com o que eu quero produzir, quanto com o que as pessoas querem assistir. Porque se só um lado estiver sendo beneficiado, o outro lado não vai funcionar. Então, se eu fizer conteúdo que só eu quero assistir, logo ninguém mais vai assistir, só mesmo eu. E aí fica nessa guerra de ego minha comigo mesmo. Então, eu preciso ter um conteúdo que eu queira fazer e que as pessoas queiram assistir. Ainda tô nesse debate comigo mesmo de qual vai ser esse conteúdo que eu vou querer fazer e que as pessoas vão querer assistir. Tenho ideias. Eu tô vendo que muita coisa funciona no nicho do 3D, muita coisa funciona no nicho do desenho. Basta produzir conteúdo da forma certa para chegar nesse nicho e para que essas pessoas que estão nesses outros canais que eu tô começando a acompanhar e que eu tô gostando de acompanhar, venham para o meu. E que elas gostem de assistir o meu conteúdo, além do conteúdo dessas outras pessoas que eu gosto de assistir. Bem, chegamos ao final desse vídeo aqui. Esse foi o resultado final desse desenho. E já se passaram alguns dias, então eu tive tempo de fazer pelo menos uma flat color no desenho. E o final mesmo ficou assim. Eu acho que a cor muda completamente o que a gente estava fazendo. E espero que você tenha gostado, tanto da conversa quanto do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever. E é isso. Valeu, falou e fui!